Olá, eu sou a professora Juliana, professora de Ciências, e hoje vamos aqui para a nossa aula 1, aula do 6º ano. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá! Então, nesta primeira aula, a gente vai estar estudando sobre biologia celular, que antigamente era chamada de citologia, ou seja, o estudo das células. Vamos compreender um pouquinho sobre as células, essas estruturas que são extremamente importantes para o bom funcionamento, para a manutenção da vida. Célula, gente, é extremamente importante, porque tudo que acontece no nosso corpo acontece em nível celular. Já já vamos ter mais informações sobre isso. Então vamos lá, biologia celular, antigamente chamada de citologia, certo? A biologia celular é a área da ciência, é a área da biologia que é responsável pelo estudo das células. E aí a gente pode parar para pensar e se perguntar, mas o que é célula? Poxa, professora, o que é célula? Bom, células são essas estruturas bem pequenininhas, microscópicas que constituem o nosso corpo. São elas que vão se aglomerando para poder ir constituindo o nosso corpo. E aí a gente vai precisar lembrar de que é o conjunto de células que formam os tecidos, o conjunto de tecidos que vão formar os órgãos e o conjunto de órgãos que vão formar os sistemas. E são todos os sistemas que formam um organismo vivo. Então, tudo precisa estar muito bem regulado, tudo precisa estar muito bem organizado com a célula para que ela possa dar continuidade nos outros segmentos, nos outros processos de constituição de um organismo vivo. Então, a célula ela também representa, ela é a menor unidade viva que se conhece, a menor porção viva que já se conhece. E também é a unidade fundamental da vida, até porque quando a gente fala de teoria celular, a gente precisa lembrar o que a teoria celular nos diz. Bom, vamos lá. A teoria celular, ela diz o seguinte, que todo ser vivo, para ser considerado um ser vivo, ele precisa possuir células. Se esse ser não tiver célula, ele não pode ser considerado um ser vivo. A exemplo, nós temos os vírus, que não são considerados seres vivos porque são acelulares, ou seja, eles não possuem células. Se não possui célula, não é ser vivo. Poxa, professora, mas os vírus eles conseguem se replicar, eles passam de uma pessoa para outra. Sim, exatamente isso que acontece. Os vírus são o que nós chamamos de parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles necessitam obrigatoriamente da célula de um hospedeiro para poder se replicar, duplicar seu material genético e assim se reproduzir e se dissipar, né? Passar de um ser vivo para o outro. Então vamos lá, retornamos aqui à teoria celular que diz que todo ser vivo, para ser considerado um ser vivo, ele precisa possuir célula, certo? Também a teoria celular nos diz que a célula é a menor porção de vida e também a teoria celular nos diz que a célula pré-existe de outra, né? Então, a célula é tão importante, gente, tão importante que se a gente retirar a célula reprodutora masculina e retirar a célula reprodutora masculina fora, essas duas células fora do corpo humano, a gente consegue realizar um processo de fecundação e consegue dar origem aí a um bebê, a uma criança. Pense só o tanto que a célula é poderosa, certo? Então, vamos lá. Existem algumas classificações quando a gente fala de célula. Como assim, professora, classificação? A primeira delas é em relação à quantidade, em relação ao número de células, né? Se o ser vivo possuir apenas uma célula, nós o chamamos de unicelular. Uma célula unicelular. Se o ser vivo possuir mais que uma, duas ou mais, geralmente muito mais células, nós chamamos ele de pluri ou multicelular, certo? Então lá, em relação à quantidade, em relação ao número de células, nós temos os unicelulares que possuem uma célula só e nós temos o pluricelular que possui mais que uma célula, certo? Essa é a primeira classificação. Depois, a gente ainda vai ter a classificação relacionada com as estruturas, certo? Existem dois tipos de células relacionando a sua estrutura. Existem as procarióticas
e as eucarióticas. As procarióticas, elas são mais primitivas, elas são mais simples, né? Elas têm poucas estruturas. As eucarióticas, elas já são muito mais complexas, elas têm muito mais estruturas, muito mais. Que estruturas são essas, professora? As estruturas que nós chamamos de organelas, organelas citoplasmáticas membranosas, que são várias organelas que a gente vai ter uma aula só para estudar cada uma dessas organelas e cada uma das suas funções, certo? Existe uma outra classificação também, que é em relação à forma, em relação ao formato das células. As células, elas não são só redondinhas, elas podem existir aí de várias formas, né? Tem aquelas que a gente chama que são ovaladas, que tem esse formato oval, certo? Por exemplo, a gente tem essas ovaladas no nosso tecido epitelial, que compreende a nossa pele. Porque o formato da célula, ele é de acordo à sua função. Já eu exemplifico. Ainda temos os exemplos das células discoides, que são em formato de disco, né? As fusiformes, que são alongadas, certo? As estreladas, que tem um formato como o próprio nome diz, né? Que é o formato de estrela. Os bastonetes e os cocos. Todos esses são formatos que podem ter aí nas células. Olha só, eu falei que a célula tem sua forma de acordo à sua função. Pense só, as células do tecido muscular, elas têm um formato que nós chamamos de fusiforme, né? Que é esse formato mais comprido, mais alongado. Por quê, professora? Porque ela precisa realizar a contração muscular. Então, pense só, se ela fosse redonda, como seria difícil realizar a contração muscular. Então, ela já tem esse formato por conta da sua função. E isso vai com todas as outras. Por que as células sanguíneas, como por exemplo a hemácia, que tem o formato discoide, por que ela tem esse formato arredondado? Porque ela precisa dessa fluidez, dessa viscosidade para poder passar por todos os nossos vasos sanguíneos, né? Se fosse um outro formato, talvez seria muito mais difícil. Então, eu vou continuar explicando para vocês sobre as células procarióticas e sobre as células eucarióticas. Eu falei para vocês que a principal diferença de uma para outra é a questão da complexidade. Uma é mais complexa, no caso das eucarióticas, outra é menos complexa, no caso das procarióticas. E tem estruturas, uma tem muito mais e outra tem muito menos também. Mas a outra diferença, que é a mais característica de todas, é que nas células procarióticas não existe um núcleo delimitado. Ou seja, o material genético ele não vem ali dentro do núcleo quando eu falo de células procarióticas. Esse material genético ele fica disperso no citoplasma. Ele fica solto lá dentro da célula. Quando eu falo de células eucarióticas, já acontece de forma diferente. Você pode ver que existe uma membrana, que nós chamamos de membrana nuclear ou carioteca, e ela forma o que nós chamamos de núcleo. E o material genético fica dentro desse núcleo, então ele fica mais organizado, ele fica mais protegido. Com isso, essa célula consegue ser mais especializada, ela consegue desenvolver muito mais funções. Além disso, a célula eucariótica tem as organelas citoplasmáticas membranosas, né? Como, por exemplo, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, tem o liso e tem o rugoso. São muitas estruturas, né? Eu tenho o cloroplasto, perdão, que eu estava esquecendo. Tem várias estruturas que fazem parte aí da célula. Lembrando que as células eucarióticas, elas se dividem em duas. Nós temos as células eucarióticas animais e nós temos as células eucarióticas vegetais, né? Nós estamos falando de dois reinos, ou seja, o reino animal, que é um reino eucariótico, e estamos falando do reino vegetal, que também é um reino eucariótico. Então, tem esses dois tipos de células eucarióticas, a animal e a vegetal. Certo? Importante, hoje falamos sobre teoria celular, que diz que todo ser vivo, para ser considerado um ser vivo, precisa possuir célula, certo? Outra coisa importante que eu queria falar com vocês é que todo esse estudo só foi possível depois da descoberta do microscópio, porque pense só, não se tinha essa visualização, não se conseguia visualizar, não dava para ver coisas muito pequenas. Então, depois da criação desse instrumento, que foi o microscópio, aí deu a possibilidade de estudar
essas estruturas que não são visíveis aí a olho nu. Falamos sobre classificação como elas são classificadas, essas células, né? Primeiro sobre a quantidade, unicelulares uma, pluricelulares ou muitas, certo? E que as células eucarióticas existem dois tipos, que é a animal e a vegetal, certo? E por hoje é só, eu aguardo vocês para a próxima aula. Não esqueçam de fazer as suas anotações, anotarem todas as dúvidas para serem tiradas. Um beijo e até mais!